Boa tarde, boa tarde. Agora estamos retomando aqui as nossas gravações, que depois vão para o canal no YouTube também, né? Que a gente faz primeiro no Facebook, depois vai para o canal do YouTube, né? Tava com algum problema na transmissão, né? E acabei reinstalando o aplicativo do Facebook, tá? Que não estava captando e puxando os áudios semana passada, semana retrasada, né? E nós vamos retomar então a partir de hoje, tá? Essas nossas discussões, né? Essas nossas é, análises, né? Que a partir da minha concepção, né? Da minha interpretação acerca dos fatos políticos nacionais, né? E estamos aí, né? Iniciando então, Marineva aqui tá deixando aqui o seu recado, tá? O teste de som então parece que tá ok. Minha companheira aqui tá dando o recado, tá que tá funcionando. Agradeço quem vê, quem comparece, quem acompanha. E também vou ter que fazer um pouco de propaganda para mim mesmo, que é no sentido de, deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui, no sentido de ajudar a fortalecer também o canal no YouTube, tá? Para ter também aquele espaço, né, aquela sinalização, até porque lá você deixa armazenados os vídeos, né, aqui você deixa eles num cenário mais depois que passa da linha do feed de notícias, né, ele vai ficando para trás, né, não é tão comum as pessoas assistirem tão a posterior, que não seja no dia ou no dia seguinte, tá? Mas enfim, vamos iniciar aqui dando uma boa tarde a todos, tá? A Marineva tá mandando beijinho para Camila, beijo para Camila, nossa sobrinha, né, que está assistindo também com ela ali, ali fora na outra estrutura da casa, na sala, né? Pois bem, nós tivemos um cenário político nacional nas últimas semanas de bastante ebulição, tá? A Neuza aqui, oi César, por incrível que pareça, na minha linha, né, é César, né, bem italianado mesmo lá na minha comunidade onde eu me criei, linha Savaristo, Cordilheira Alta. Boa tarde para ti também, então, Neuza. Pois bem, eu estava falando então que o cenário político nacional está em bastante ebulição nessas últimas semanas, tá? Nós temos aí, primeiro dizer, da preocupação com o Covid-19, tá? No mundo e também no Brasil, tá? Aí nós temos aqui, boa tarde para o Olinto também, o professor Olinto está chegando aqui, lá de Pinhalzinho. O Ney Santos, o recado passou aqui. Ele só acenou, né? Boa tarde para ti também, então, Neri. Na verdade, a epidemia, né, então, do coronavírus, a pandemia, que já está no mundo, né, os Estados Unidos, por exemplo, chegando muito perto de 1 milhão de infectados, e o caso brasileiro também preocupante, né, a Espanha com mais de 200 mil casos confirmados, a Itália com 170 e poucos mil casos confirmados, a Alemanha chegando ali na faixa de 150 mil, Inglaterra, a França aí na faixa de 120 mil, né? A Turquia também passou de 100, não, o Irã que passou de 100 mil casos confirmados, a Turquia está chegando muito perto, e a notícia que talvez não seja de todo ruim é que em alguns lugares você diminuiu a curva, né? O Marciano também está chegando aqui. Tá pequenininho aqui na telinha do celular, então eu não consigo acompanhar exatamente. Só acenou, né? Que a China, então, na verdade, é um caso que tem diminuído a quantidade de mortos, né, bastante, né, 11 dias seguidos que não tem mortos, e tem reduzido o índice de contaminação. Inclusive o Brasil, fatalmente, pela tendência de crescimento, passará a China em número de infectados. E isso é muito sério, porque a população chinesa é extremamente alta, né, extremamente grande na proporção com a população brasileira, que nós aqui estamos em 208, 209 milhões de habitantes, a China tem 1 bilhão e 500 milhões de pessoas, em torno disso, né, talvez um pouco menos, não dá para arredondar exatamente em 1 bilhão e 500 milhões, mas é uma população bem maior do que a nossa. Dado concreto é que, não vi os dados hoje, né, mas o fato é que nós passamos de 60 mil infectados, né, confirmados, mesmo com uma baixa taxa de testes, né, uma baixa testagem na proporção da população, tá?
E nós temos também, passamos de 4.000 mortos. E o número de casos ele tem aumentado com o afrouxamento do isolamento social. Tá? E aqui não se trata de fazer uma defesa cega do isolamento social, tá? De ser contra o desenvolvimento econômico, ser contra as empresas, ser contra as pessoas ganharem dinheiro. Não se trata disso. Se trata de nós termos então toda essa questão de você usar o isolamento social para evitar a disseminação, né, da doença, tá? Que é um fator importante no êxito de você ter menos mortes, menos infectados, menos superlotação de hospital. Tá? Essa é a matemática, né, de evitar a quantidade de mortos e um colapso, né, no sistema de saúde, um colapso no sistema funerário, tá? Que inclusive nós encaminhamos para isso em alguns locais do país. Manaus tem caminhado nesse sentido, o Rio de Janeiro está numa situação complexa, tá? Mas a tendência no sul do país, por exemplo, né, com o aumento do frio, né, a chegada do inverno, né, outras doenças respiratórias além do Covid-19, tá? Pela velocidade de transmissão dele, mas também as outras doenças respiratórias, é nós termos uma superlotação do sistema de saúde, e isso é preocupante. Tá? Preocupante. Então, o cenário do isolamento social, tudo que se puder fazer de isolamento social, quanto mais, melhor, mais efetivo, mais significativo nesse sentido. O Jean está dizendo que ele compartilhou no grupo que ele administra, mais de 600 mil pessoas do grupo, baita do grupo. Muito obrigado, Jean, muito obrigado aqui, meu amigo Jean, da história também, né? Um guri, gente boa aí da nossa região aqui do oeste de Santa Catarina, de Chapecó. Bueno, dito isto, então nós temos esse primeiro colapso, né? Na estrutura, né, digamos assim, de pensar seriamente, né, a nossa saúde pública, tá? E a nossa saúde do povo brasileiro de um modo geral, né, além da saúde pública, né, nós dependemos também de setores privados, né, dentro do sistema de saúde. Pois bem, o ministro da Saúde anterior, o ministro Mandetta, tá? Do Mato Grosso do Sul, do DEM do Mato Grosso do Sul, que foi um deputado federal que votou a favor do golpe contra a presidente Dilma, que votou a favor da emenda constitucional 95, que é um defensor da terceirização, da diminuição do papel do Estado, tá? Inclusive da diminuição do papel do SUS, falou isso publicamente em outros contextos. Contudo, neste cenário caótico, neste cenário trágico que nós acompanhávamos, que nós vivíamos, tá? Ele tinha se mostrado minimamente responsável, tá? Assim é o termo que a gente pode usar. Não acho que ele era um brilhante ministro da Saúde, aliás, acho que é medíocre comparado a outros ministros da Saúde que por lá passaram nos últimos tempos, inclusive no governo FHC, tá? Não dá para você negar seriedade no atendimento de saúde pública do José Serra, do Adib Jatene, tá? E como foram também nas gestões dos governos do PT, o Arthur Fioro, o José Gomes Temporão, Humberto Costa, dentre outros que passaram pela pasta, tá? Fortalecimento do papel do Estado e o fortalecimento do SUS. Mas o Mandetta, nesse personagem que se construiu tentando produzir uma seriedade, uma direita séria, dentro de um governo de uma extrema-direita olavista, negacionista, inclusive da própria ciência, negacionista inclusive do coronavírus, disseminadora de fake news, de que o coronavírus é criado em laboratório da Terceira Guerra Mundial chinesa, não sei o que, e um monte de babaquices, né, que foram espalhadas, estultices, né, disseminadas pelo ministro das Relações Exteriores, pelo ministro da Educação, pelos filhos do Bolsonaro, tá? Pelo próprio Bolsonaro, né, tentando destruir a organicidade do isolamento social como uma possibilidade de você enfrentar de maneira isolamento social horizontal, né, de você enfrentar de maneira mais adequada e evitar que a curva de contaminação aumentasse muito rapidamente, e que surtiu efeito em alguns locais. Ele funcionou num determinado contexto, né? Mesmo que nós tenhamos subnotificação,
demorou para você avançar a curva. O problema é que bastante tempo em casa e as pessoas, não dá para culpar as pessoas, porque estão saindo, porque para todas as pessoas não está fácil ficar em casa. E principalmente para as pessoas que precisam ganhar o seu ganha-pão. Eu posso falar do conforto da minha casa, porque eu estou em home office, consigo trabalhar de casa, né, porque faço basicamente todas as coisas pela internet. Tá? O meu salário continua caindo na conta, né? E aí pode soar um pouco hipócrita você dizer para o cara que é um vendedor ambulante, né, que ele tem que ficar em casa, tá? Que a renda dele provém disso. Tá? O governo demorou para bancar os processos de renda mínima e ainda o fez de maneira muito num sentido diminuto, inclusive está demorando para pagar. Parece que tem 14 milhões de pessoas que ainda não receberam, né, os R$ 600, né, que o governo acabou sancionando muito por conta da ação, né, da oposição, principalmente, né, no Congresso, né, de você mostrar que num cenário de guerra, Guedes não existe, né? Não existe austeridade fiscal num cenário de guerra, né? O estado de bem-estar social, a presença do Estado, e nem se trata de estado de bem-estar social, se trata de orçamento de guerra, num cenário caótico que você precisa arrumar recursos, né, para ajudar que seja o sistema produtivo nacional, que seja o sistema bancário, como eles arrumaram rapidamente 1 trilhão e 200 milhões, né, para o sistema bancário, o Paulo Guedes e companhia, tá? E que inclusive derruba por terra toda essa narrativa que se construiu do país quebrado pelo PT. Porque eles estão, não é que eles estão arrumando essa grana toda, né? Essa grana toda, né, está sendo torrada das reservas cambiais, né, dos 370 bilhões, 380 bilhões de dólares que os governos do PT pouparam das reservas cambiais, inclusive para tentar segurar o dólar, que chegou a bater nos R$ 6. Tá? Para quem dizia que era no governo do PT que o dólar ia chegar a R$ 5, tá? Eles extrapolaram e bastante, né? Para quem dizia que o PT ia arrebentar com o país, porque ia virar uma Venezuela, não sei o que, coisas do gênero, esse tipo de narrativa que é argumento espantalho, né, para você evitar um debate político e geopolítico mais sério, mais profundo acerca dos problemas que envolvem o Brasil e que envolvem a Venezuela, né? Um debate sério, um debate profundo, tá? Para quem dizia tudo isso, né, você demitir um ministro da saúde porque o rapaz estava se sobressaindo a mais do que o presidente do ponto de vista da sua projeção nos meios, né, nas mídias e nos meios de comunicação, tá? Me parece de uma estupidez tacanha, no meio de uma pandemia, demitir, né, o ministro da saúde para pôr um que vira um cordeirinho, né, digamos, das ações olavistas, né, do pensamento anticientífico, da estultice enquanto pensamento político, do atraso, da estupidez, né, que são as marcas características do bolsonarismo reacionário e radicalizado, que é aquele que tem puxado as carreatas pela rua, com um número muito pequeno, diga-se de passagem, de pessoas aderindo a isso, né. Tudo que eles conseguem ainda produzir de guerra híbrida nas redes sociais, tá, puxando tag, fica muito claro que é o uso de robô. Aliás, hoje eles se desmascararam, né? Porque o fechado com Bolsonaro, né? Os robôs não identificaram que tinha um erro no sobrenome Bolsonaro e puxaram a tag, ficou entre os assuntos mais comentados em alguns momentos da manhã, enfim, não me recordo exatamente qual horário, eu vi no meio-dia ali na passada, vi que eles estavam puxando essa tag com um erro ortográfico no caso, né? Porque os bots não identificaram o erro e estavam jogando para cima. Porque quando é para ir para a rua, por mais que eles tenham uma base social, ela é uma base social que ela está diminuta e ela está encolhendo e ela está derretendo no ponto de vista de se mostrar um governo totalmente inepto, incompetente, atrasado, inculto, medíocre, como sempre foi o Bolsonaro, né? Sempre foi como militar, sempre foi como deputado e ou é como presidente. Tá? Medíocre, atrasado, que não produz resultados. Basta lembrar que quando falam da economia, tá? Vamos pensar o seguinte, né? Tá, tudo bem, nós vamos ter uma queda no PIB agora e não vamos ser hipócrita de botar tudo nas costas do governo. Nós temos uma pandemia e a crise econômica vai ser global.
mas o país não ia ter crescimento econômico esse ano, meus caros. Ia ter um crescimento pífio. Né? Tudo que prometeram o ano passado já foi pífio. Né? Esse ano, é o ano da retomada, é o ano... As projeções eram superestimadas, mas a tendência era que o PIB crescesse mínima coisa. Mínima coisa. E agora nós vamos ter uma queda mais drástica, inclusive na proporção com outros países do mundo. Tá? Na proporção com outros países do mundo. E a gente torce para que a pandemia, né, não se alastre. Né, que essa irresponsabilidade que foi produzida a partir do governo federal, né, e que, pressionado por associações comerciais, o próprio Mandetta disse que é a Casa Grande que estava pressionando para a volta do trabalho, tá? Por mais que ele faça ali um discurso meio populista, né, e de um governo que ele serviu para ajudar a eleger. Aliás, quem não lembra que ele era um dos caras que estava sempre lá do lado do Eduardo Cunha com a faixa Tchau Querida, né, do lado para presidente Dilma, no caso. Tá? Mas dito isto, ele falou que é a Casa Grande que está pressionando. E não deixa de ser verdade. O autônomo, né, essa precarização do trabalho, o trabalhador precariado, né, ele é um fruto do governo Temer. Tá? E da terceirização irrestrita aprovada com apoio do bolsonarismo e da base de apoio do Bolsonaro. A terceirização irrestrita, que se aprofunda com a carteira verde e amarela do Bolsonaro, que é você produzir uma lógica de subempregos, né? Subempregos em que você, teoricamente, você é autônomo, tá? Mas que, ao fim e ao cabo, você é subordinado. Vamos pensar o que é um entregador de iFood. Ele não é autônomo, ele é subordinado. Ele é subordinado a uma plataforma. Um motorista de aplicativo, seja Uber ou qualquer outros que existam, ele autonomamente ele entra com o seu carro para dar batida, para se arrebentar e tudo mais, mas ele é vinculado a uma empresa que não vai pagar direitos trabalhistas. Tá? Então esse aprofundamento da desregração das leis trabalhistas, né, não deixa de ser uma obra da direita brasileira nas suas várias vertentes. Seja ela o PSDB de Fernando Henrique Cardoso e companhia, que era o sujeito que queria enterrar a CLT do Vargas, né, ele dizia isso publicamente, inclusive. Tá? A turma do PMDB, da Ponte para o Futuro, do MDB, tá? Não estou falando do Requião, estou falando da turma da Ponte para o Futuro, que apresentou um documento para depor a Dilma para sinalizar para o mercado que eles podiam fazer um Estado mínimo, menor, né, que tinha retirada de direito, que fazia uma terceirização irrestrita, que fazia o congelamento dos gastos públicos por 20 anos, que é a Emenda Constitucional 95, tá? Que fez também a questão da reforma trabalhista, né, e que a resistência conseguiu fatiar partes que agora o Bolsonaro quer aprofundar, que é a turma do Bolsonaro, o bolsonarismo, né? Que é a turma do mercado, a turma do Guedes, a turma de XP, Infomoney e companhia, né? O Partido Novo, né? O Partido ultraliberal, né? Esse sim, o partido sectariamente, radicalmente sectariamente liberal, né? Defensor de um Estado mínimo, né? Da turma do MBL e tal, toda essa galera aí é uma galera que quer sepultar direitos trabalhistas para construir, segundo eles, relações modernas de trabalho. Nessas relações modernas de trabalho, as empresas viram aplicativos, né? E que o sujeito vai trabalhar, entrando com todo o seu capital, você tem que comprar um carro para ser motorista de Uber, você tem que se virar a pagar o seu INSS, a sua previdência e tudo mais. Tá? E se você bate o carro e porventura não pagou INSS ou pagou um valor baixo, tá? Ou num cenário que todo mundo vira motorista de aplicativo, tá? Você se arrebenta. E esse pessoal, essa base social mais pobre, tá? Também o Bolsonaro dialoga com eles, porque no desespero do prato de comida, tá? Tudo bem se pegar, é uma gripezinha, né? Eu tenho perfil de atleta, né? O rapaz dá uma migué nas flexões e diz que tem perfil de atleta, mas tudo bem, vamos acreditar, tá? Dito isto, pessoal, nada muda, né? Nós continuamos, né? Tendo que produzir pedagogicamente, né, as possibilidades para que as pessoas fiquem em casa, sempre que possível.
evitar aglomerações, usar a máscara quando sair, usar álcool gel, ou álcool 70, né? E nesse cenário todo, tá? Nem tudo está perdido, né? Porque quando você vê a solidariedade aflorando nos diversos segmentos sociais, mas eu queria destacar especialmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Tudo que o MST tem feito de doação de alimentos para regiões empobrecidas das cidades, para hospitais, né? Materiais para os hospitais, inclusive álcool 70 aqui em Santa Catarina, né? Produzido no assentamento lá em Curitibanos, né? E essa distribuição de alimentos mostrando os produtos da reforma agrária, né, do trabalho do trabalho cooperativo, do trabalho comunitário, né, da industrialização também, né, arroz terra livre de agrotóxico, inclusive lá de Nova Santa Rita, no Rio Grande do Sul, o leite terra viva aqui do extremo de São Miguel do Oeste, do Dionísio, né, dos assentamentos aí da divisa com a Argentina, tá? Que mostram então esse cenário que nós temos possibilidades de pensar o país. Eu quero fazer uma live mais para frente num cenário que a gente vai ter retomada só disso, só dessa questão de discutir economia e organização dos trabalhadores a partir de baixo, né? O tipo de economia, chame de economia solidária, chame do que vocês quiserem, feira, enfim, nós temos que fortalecer essas possibilidades em todos os municípios, tá? Agricultura familiar, camponesa, assentados, artesãs, enfim, criar essa rede solidária, né? Inclusive com segmentos de pequenos supermercados, pequenas lojas, para reerguer esses pequenos trabalhadores, né? Porque geralmente nesse caso sim são empresários que estão na ponta, trabalhando ali no dia a dia, né? Que não delegam a um supervisor e tal, enquanto fica viajando e tal, dos que são os mega empresários que têm avião e que fazem estardalhaço, né? Vestido parecido com o Louro José. Tá? Vocês sabem de que eu estou falando. Bueno, dito isto, a temperatura política não parou por aí. Tá? A temperatura política não parou por aí. Semana passada nós tivemos então um embate que levou então o pedido de demissão do ministro Sérgio Moro. O ministro Sérgio Moro, ministro da Justiça. Pois bem, primeiro quero dizer que assim, nem Moro nem Bolsonaro, tá? Um é o espelho do outro. Bolsonaro, é da extrema direita chucra. O outro, Sérgio Moro, é da extrema direita cínica. É isso que eu escrevi no Facebook e eu repito aqui. São duas faces praticamente da mesma moeda. O lavajatismo, vou começar por aí. A Lava Jato, a Operação Lava Jato em Curitiba, é uma operação política desde sempre. E eu sempre falei isso, desde 2014. O delegado Igor Romário, da Polícia Federal de Curitiba, tentou de toda sorte, interferir na eleição de 2014 para tentar eleger o Aécio. Nas conversas dos grupos deles, eles defendiam a candidatura do Aécio contra a Dilma. A Operação Lava Jato, no primeiro momento, ela foi saudada por todos os brasileiros, inclusive por este, que se limpasse o sistema de financiamento escuso de campanhas. Eu não tenho problema nenhum de defender isso. Que isso fosse também com o partido do qual eu faço parte, o PT, não há problema. Que se limpasse o sistema de financiamento de campanha. Mas a Operação Lava Jato não foi para isso. A Operação Lava Jato foi pensada pelo Departamento de Justiça. E hoje está claro, cristalino, depois do Intercept Brasil, não vê, e também do filme Snowden, Herói ou Traidor, né, que, né, privacidade hackeada, enfim, uma série de outros elementos, mas hoje não vê quem não quer ver. A Operação Lava Jato agiu de forma fora da lei para atrapalhar geopoliticamente o Brasil, destruir a engenharia nacional. O Clube da Engenharia fala que 100 mil engenheiros perderam emprego e que a Lava Jato sozinha fez mais ou menos uma queda de 1 milhão e 200 mil empregos no Brasil. Ela foi pensada pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, onde esses procuradores, os filhos de Januário, né, Deltan, Carlos Fernando, Pozzobon, toda essa galera aí, condecorado, era chamado para fazer palestra, treinamento e o escambau, onde o Sérgio Moro era recebido e tudo mais, tá? Para
destruir a engenharia nacional, tá? Destruir as construtoras nacionais que se arrebentaram nesse processo todo. Tá? E aqui eu não quero fazer... o César está defendendo os ladrões da Odebrecht, da Camargo Corrêa, da Andrade Gutierrez, da OAS. Não se trata disso, meus caros. Não se trata disso. Os executivos que pagaram propina e os políticos que receberam propina tinham que ser penalizados na forma da lei. Mas não destruir empresa, não destruir emprego e não agir a serviço dos interesses imperialistas dos Estados Unidos. Quando se faz um acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e que nesse acordo 2,5 bilhões iam parar numa ONG dirigida pela esposa do Deltan Dallagnol, e que isso foi barrado pelo STF a pedido da ex-procuradora Raquel Dodge, tá? Nós temos um problema muito sério, meus caros. Um problema ético muito sério que envolve fatalmente o ministro Sérgio Moro também. Tá? Quando você, ao arrepio da lei, com torturas, tá? Com torturas não exatamente físicas, mas psicológicas, você faz delações serem mudadas e a partir destas delações você faz a soltura de executivos que saíram com grana, que roubaram dinheiro e que saem com acertos dessa grana, acertos construídos em escritórios de advocacia ligados à operação, à força-tarefa lá em Curitiba. Nós estamos agindo com um Estado paralelo, um Estado policialesco paralelo, que é essa turma de Sérgio Moro e companhia. Não dá para negar, por exemplo, que quem foi lá agredir a vigília Lula livre era um sujeito da Polícia Federal de Curitiba. Tá? Não dá para negar isso. Não dá para negar nada disso, meus caros. Não dá para negar. Não dá para negar também que a Operação Lava Jato agiu politicamente para tirar da disputa aquele que venceria as eleições sem provas. Sem provas. Um processo persecutório. O triplex fica em Guarujá, São Paulo, para começo de conversa. Então não era a jurisdição da 13ª Vara de Curitiba. Não era. Não era. Se produziu mentiras, se produziu e daí se condenou em primeira instância com base em indícios e suspeitas e em convicções. Tá? E se levou para a segunda turma, tá? Para a segunda turma, justamente num contexto de você construir um colegiado que era muito próximo, muito alinhado. Tá? Tanto é que o Gebran, por exemplo, ele escreveu um livro junto com o Moro. Tá? Não há isenção nenhuma. O Carlos Thompson, que é o presidente do TRF4, disse que a sentença do Moro era como é que ele escreveu? Enfim, ele quis dizer que ela estava muito bem escrita, digamos assim. Eu não lembro o termo, ele usou um termo que ela era incorrigível, alguma coisa do gênero, né? Se alguém lembrar, recordem disso. E aí quando perguntado, mas você leu a sentença? Ele disse que não. Tá? E o Carlos Thompson, junto com o Moro, junto com o Raul Jungmann, que foi o ministro da Justiça do Temer, agiram em conluio para não deixar soltar o Lula quando o Rogério Favretto, desembargador do TRF4, mandou soltar o Lula. Por habeas corpus, no caso. Né? Então, meus caros, está muito claro, está muito desenhado que foi tirado da disputa o sujeito que na última Datafolha tinha 39% de intenção de votos, quando a soma de todos os adversários dava 42%. Tá? Portanto, Lula, sendo candidato, mesmo preso, corria um risco enorme da direita ser derrotada por Lula no voto no primeiro turno. Mas não foi só isso. Não foi só isso. Depois o crescimento da candidatura do Bolsonaro, ela se dá muito com a facada do Adélio. Isso está muito claro também, quem analisa números e tal. Tanto é que a centralidade do debate, outro dia acompanhando o rapaz lá, o Otávio, que é um sujeito da comunicação do PT, uma palestra no evento do encontro do Pedro Kizai, ele sinalizou isso, né, que a centralidade do debate passava em Curitiba. O Haddad visita o Lula e o Lula diz isso, o Haddad vai lá e dá entrevista. Então o Brasil estava olhando para Curitiba. O que acontece em Curitiba? Aí quando no dia 6 de setembro de 2018 o Adélio dá a facada no Bolsonaro, e aqui parto da premissa de que existiu a facada. Tá? Quem quer negar, enfim, precisa trazer evidências. Eu gostaria não, aliás, não sei se gostaria, mas se essa falsidade foi produzida, digamos assim, lamento, né, no caso, ia ser uma das piores imundícias da história brasileira. Mas vamos partir da premissa de que existiu a facada.
a centralidade do debate passou a ser Juiz de Fora, facada, Bolsonaro o tempo inteiro na TV, aí não importa mais o tempo de TV curto, né? Porque ele já tem uma força, já existia uma força muito grande nas redes sociais, e aí ele começa a se alavancar, né? E implode toda a direita brasileira, tá? Porque a rigor o que sobrou? O PT e o PCdoB de vice ali fazendo o teto dos 30%, né, que é o que mais ou menos o petismo consegue aglutinar, né? O Ciro sobreviveu ali nos 12%, e o Bolsonaro arrancou, né, espetacularmente, quase para vencer no primeiro turno. Tá? As pessoas não se dão conta disso. O Bolsonaro quase ganhou a eleição no primeiro turno. Tá? E daí, aí não é o seguinte, duas narrativas que a esquerda, que setores da esquerda produziram que não são verdadeiros. Tá? Que não são verdadeiros. Que só Ciro ganhava do Bolsonaro, que é a narrativa dos ciristas. Não sei, não é verdade. Eu imagino que sem uma candidatura do PT, naquele cenário posto, o Bolsonaro ganharia a eleição no primeiro turno. A outra é a narrativa que segmentos do petismo falam do Ciro. Porque você fugiu para Paris. Não se trata disso. A eleição tinha sido decidida quase no primeiro turno. Eu questiono o que o Cid Gomes fez. O Lula tá preso, babaca, num evento. Então não tivesse ido. Tivesse feito que nem o Ciro, tivesse viajado. Tá? E aí, claro, depois o Ciro repetiu isso depois das eleições. Bueno, mas dito isso significa dizer que o Moro não tinha sido convidado, ninguém sabia quem ia ser o presidente. Ora, meus caros, quem que não sabia que com o resultado do primeiro turno, a arrancada que o Bolsonaro fez, com a rejeição do Haddad e do PT e tal, ok, beleza? Mas não é isso. O antipetismo que produziu o Bolsonaro. Outra narrativa fraudulenta. Agora eu estou vendo o Danilo Gentili repetindo aí o vídeo do Eduardo Jorge, que era o vice da Marina, acusando que o Bolsonaro é fruto do Lula. Mas é muita cara de pau, né, Danilo Gentili? Muita cara de pau. Você que promoveu o Bolsonaro no seu programa de TV, que levou o Bolsonaro, que instigou o ódio ao PT nas redes sociais e continua fazendo isso, querer tirar o corpo fora. É muita cara de pau, é muita covardia. Esse tipo de gente hipócrita, quando fala, vamos produzir uma frente. Com quem? Com o FHC? Frente para quê? Para dialogar o quê? Eu lembro que lá atrás o pessoal, até o Intercept cobrou o PT porque não foi num evento lá à frente, não sei do que, dos direitos. Mas a primeira coisa que era barrada era a pauta Lula livre. Uma frente pela democracia que barra um preso, a pauta para defender, né, a liberdade de um preso político. Tá? Mas agora o Lula está solto, que nem diz o Alexandre Frota. O Alexandre Frota disse que o PT não tem que ter raiva do Moro, porque agora o Lula já está solto, está namorando por aí. Mas, meu caro, mas que mediocridade de debate. Tu acha que o Lula está preocupado com isso? Eu tenho um capital político e uma história por trás disso. Ele quer os direitos políticos dele de volta. Tá? Quer julgar a suspeição do Moro. Tá? Quer julgar a suspeição do Moro. Eu fiquei estupefato com o Alexandre Frota, porque até, inclusive, mostra como eles têm preocupação com o capital político que se mantém e que sobrevive, que nós não vamos... eu falo por mim no caso, né, mas assim, falando acho coletivamente, por muita gente do campo da esquerda, nós não vamos entrar nessa seara de defender o Moro. Isso não significa defender o Bolsonaro. Bater no Moro é a mesma coisa que bater no Bolsonaro. Como bater no Bolsonaro é bater no Moro, eles são a mesma coisa, não foi isso que a Rosângela Moro disse? Mas dito isso, nós vamos ter que continuar a pauta e dizer que nós temos aqui o segundo turno das eleições. A gente tem que retomar que na semana das eleições foi vazado a delação do Palocci para bater no Haddad, no caso. E da onde que vazou isso? Tá? Então os acertos e a indicação do Moro para o Ministério da Justiça passam praticamente com um pagamento. Olha, se não fosse por você, o Lula era presidente. Tá muito escancarado isso. Se tu explicar para um estrangeiro e você disser a história, não precisa nem que ele crie juiz de valor, só diz, o juiz que mandou prender o Lula foi nomeado ministro da Justiça do Bolsonaro. Entendi. Um argentino, o eleitor do Macri, né, me falou isso no caso. Ele disse, compreendi o que se passou no Brasil. Tá? Um argentino de direita, eleitor do Macri, né, liberal inclusive, né, com ideias liberais. Bueno, dito isso, então, a demissão do Moro, o pedido de demissão do Moro. Vamos lá. É óbvio que o Moro sentiu que o governo Bolsonaro
perde popularidade, tá? Perde popularidade, e que ele tem uma popularidade teoricamente maior que a do Bolsonaro. Eu digo teoricamente, eu não sei, tá? Porque uma coisa é você, você aprova o juiz Sérgio Moro? Ok. Daí vamos dizer que porque o juiz que prendeu os corruptos, poderosos e tal. É uma narrativa que foi construída pelos meios de comunicação. Por Rede Globo, por Folha, por UOL, por todos os meios de comunicação. Ele era o queridinho da imprensa. Estava sempre dando entrevista, né? Enfim. Tem colunistas especializados, deve ter uns 10, 12 colunistas especializados em elevar a moral da força-tarefa. Com o Intercept ele perdeu um pouco de popularidade. Mas as matérias do Intercept, da Vaza Jato, elas não chegaram na grande imprensa, muito pouco. Alguma coisa o Reinaldo Azevedo no UOL, da Band News, alguma coisa a Folha, o El País, mas não nos meios de comunicação de massa, não no Jornal Nacional, né, mostrando as conversas, né, por exemplo, de proteger o FHC. Não, eu acho ruim isso, porque melindra o apoio de alguém que é muito importante, cujo apoio foi muito importante, né? Que mostra a partidarização do Moro, que lá foi uma fala do Moro. Enfim, falas que mostram uma quadrilha organizada, né? E que mostraram, por exemplo, que da parte dos procuradores e da parte do juiz, o Lula nunca teve isenção alguma. Não foi um juízo. Não foi um juízo assentado em provas e que respeitou o processo legal e tudo mais. Na verdade, você teve ali lawfare explícito, né, enquanto termo jurídico, né, e continua, inclusive, né, porque no STJ há poucos dias o rapaz lá, o Félix Fischer, na madrugada tramitou rapidamente ali o processo do Lula, né, que ali é um outro termo jurídico, no caso já não fraude processual, alguma coisa do gênero que você pode qualificar, né. Tem um amigo equatoriano que foi juiz que explicou isso. Ele separou, né, o termo lawfare do termo fraude processual, acho que não tenho exatamente certeza. Pois bem, dito isto, você tem o Moro, ministro da Justiça, tá? E você tem a institucionalidade. Mas o Moro não é essa santidade. Ele, quando assumiu, ele perdoou o caixa 2 do Onyx Lorenzoni. Porque ele já pediu desculpa. O Moro tentou, de todas as formas, sentar sobre processos, né? Tanto é que ele praticamente se entrega nesse sentido. Quando ele diz que queria garantir uma pensão, né, vitalícia, uma lei que ia ser criada para ele, para a família dele. Tá? O artigo 307 do Código Penal é muito claro. Quando um agente público faz isso para querer vantagem, é cadeia, 1 a 8 anos de reclusão e multa, tá? Um agente público não pode fazer isso, seja ele servidor público ou seja ele nomeado cargo de confiança, não pode, ou um cargo eleito também, no caso, né? Está cometendo um delito e ele confidenciou esse delito. Aí ele praticamente se entrega, né? Porque o rompimento dele se dá nesse sentido. Quem é que é mais autoritário, né? Quando eu digo extrema-direita chucra, o Bolsonaro, extrema-direita cínica, o Moro. O Moro vende a ideia de ser um cara mais educado, mais polido, né? Enfim. E que fatalmente deve estar fazendo algum cálculo político. Vou sair daqui. Vou sair daqui agora, porque estão tomando a minha bola aqui, né? E na verdade, assim, quanto tempo que ele sabe que tem investigação contra o Flávio Bolsonaro? E nem depende do ministro da Justiça. Os procuradores do Rio de Janeiro, por mais que o Ministério da Justiça possa atrapalhar, eles vão continuar fazendo o trabalho deles, né? E já está escancarado o envolvimento ali, estão mostrando, né, sinalizando nesse sentido de que até teve matéria do Intercept essa semana de novo, né, que o Ministério Público do Rio de Janeiro, tá, sinaliza que você tem as rachadinhas do mandato do Flávio Bolsonaro ajudando a custear a construção de prédios das milícias no Rio de Janeiro, construções irregulares, inclusive. Tá? A questão do Queiroz é inexplicável como esse sujeito não foi preso e não fez uma delação premiada até agora. Alguém poderia me explicar como é que um policial aposentado consegue pagar o auxílio libanês? Tá? Milhões, né,
de custo, né? Não sei exatamente quanto que custou, mas assim, um tempão lá de tratamento no Sírio-Libanês é algo espantoso, né? Aí nós temos também a questão agora, pelo menos é o que se sinaliza, de que o avanço das investigações contra as fake news e do gabinete do ódio poderia estar chegando até nos filhos do presidente, no Carlos Bolsonaro, por exemplo. Tá? Obviamente que o Moro ele sentiu algo que ele tá lá dentro, né? Ele deve ter percebido, não é porque quiseram trocar o delegado, né? Porque se o Bolsonaro está falando a verdade, então, que o Moro queria, tu pode tirar em novembro quando você nomear ao STF, partindo da premissa de que se o Bolsonaro está falando a verdade. Então nós temos dois chantagistas, né? Um se tolerando lado a lado, aí trabalhando juntos, e o país se arrebentando, o povo se lascando. Não se discute. Quanto tempo que não se discute projeto nacional? Agora os generais estão tentando rebatizar alguma coisa ali que é parecido com o PAC da Dilma, né, o Pró-Brasil, tá? Para induzir desenvolvimento nacional. Tá? Mas aí o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, no caso da onde em tese sairia o dinheiro para bancar isso, o Paulo Guedes não vai no lançamento. Não vai no lançamento. Olha o nível. Olha o nível que esse país passa. É vergonhoso. Agora tem uma série mexicana que é uma espécie de paródia da La Casa de Papel, que está colocando que tu é burro, teu sobrenome é Bolsonaro, alguma coisa assim, que é La Casa de las Flores, é o nome da série, né? Então tá virando piada internacional. É lamentável. É terrível do ponto de vista das relações internacionais. Nós vamos sair destroçado disso tudo. Destroçado. Porque a pandemia e é o governo Bolsonaro. São dois problemas ao mesmo tempo. Problemas gravíssimos para tratar. Tá? E um monte de governos estaduais e municipais que estão na mesma toada. Alguns eles tentam parecer um pouquinho melhor, mas eles são empurrados por essas bases radicalizadas que caem nessa lorota, né, porque deu certo com o Bolsonaro, então eles querem imitar. Nós temos aqui em Chapecó um monte de gente que quer ver quer imitar um pouco essa questão do Bolsonaro, né, como se fosse um fenômeno eleitoral, usar essa grosseria, essa estupidez, né, negar as coisas, dizer besteira, né, negar o que a ciência médica diz, ou daí gritar, não, porque tem o prato de comida, porque é uma gripezinha, porque, né, não vou nem querer imitar no caso, né, mas vocês têm acompanhado tudo isso, né. Tem a pergunta do Alisson, eu vou daqui a pouco puxo ela, porque eu acho que daí pode ser um fechamento, tá? Pode ser um fechamento da minha fala, agora já está comprida, já estou começando a cansar um pouco aqui. Mas aí, nesse cenário, vem a pesquisa Atlas Político hoje, tá? Eles, curiosamente, deixaram de fora a última análise deles da pesquisa passada para mostrar uma queda maior. Talvez é porque eles quiseram pegar um horizonte, digamos, no tempo antes, tempo depois, né? Porque a outra pesquisa ficou muito perto ali da demissão do Moro, né? Mas o fato é que hoje, pela pesquisa, né, caiu de 26 para daí 22, agora 21% de bom e ótimo o governo do Bolsonaro. Está caindo, né? Pelo Atlas Político. O ruim e péssimo, deixa eu me recordar, acho que foi para 49%, tá? Subiu para 49%. E o regular caiu de 29 para 28. Na verdade, eles botaram de 32 para 28, que era da pesquisa, da antepenúltima pesquisa, e não da penúltima pesquisa. Tá? Provavelmente eles devem ter mostrado para querer pegar um espaço maior de tempo, né? Acho que foi isso a explicação. Mas isso não significa dizer que a esquerda tenha assumido esse protagonismo dos votos. Acho que daí o Alisson aqui está perguntando como você vê estas instabilidades podem influenciar positivamente o PT nas eleições municipais. Eu vou emendando assim com a tua pergunta, que ela é muito boa, tá, Alisson? E eu acho que é um cenário positivo, tá? Só que daí a gente precisa construir candidaturas o máximo que der, tá? E isso não vale só para o PT, tá? Eu estou falando aqui também para o PCdoB, estou falando para o PSOL, estou falando para o PSB, estou falando para o PDT, para a Rede, enfim, para aqueles partidos que têm se mostrado num horizonte. Sim, todo mundo sabe que eu sou petista, né? E ajudo o partido e tudo mais. Mas vamos pensar o campo progressista, grosso modo, assim, e suas estratégias, tá?
que é o seguinte, né? Quem está capitalizando o desgaste do Bolsonaro por hora não é a esquerda. Tá? No campo da esquerda, se o Lula está no cenário é uma coisa, né? Ele tem ali, fatalmente, se sair uma pesquisa hoje, ele tem 27, 28% de intenção de votos. Contudo, se o Lula não está no cenário, aí o Haddad, que é o nome colocado melhor à esquerda, tem 15, 16. Tá? Se o Lula é colocado nas pesquisas, o Ciro tem 11. Se o Lula não é colocado nas pesquisas, o Ciro tem 13, 14, ele tira um pouco, então ele pega uma parte de eleitores que votaria no Lula, né, e que fica perdido ali no meio, tá? O Haddad cai, tá? Não acompanha a votação do Lula, ele cai quase pela metade dos votos do Lula, mas isso significa dizer o seguinte, que o campo progressista, né, se você for pensar Lula, Ciro, tá? Tem, e aí pegando o Boulos, Flávio Dino e tal, chega próximo dos 40% da sociedade, não é? É um capital político significativo, tá? Ah, mas o Lula não tem os direitos políticos, tá? Tem que o Lula, enfim, o Lula já morreu, ou então o Frente Ampla sem o PT, como eu já vi, tá? Enfim, se é Frente Ampla, como é que você vai relegar o partido que é o maior partido? Não tem como negar essa força política, o maior partido no sentido não de número de filiados, mas no sentido de alcance social. Tá? Quando você faz as pesquisas, o PT, preferência partidária, né? 65% dizem que não tem partido, 17%, 18% dizem que são PT, e aí depois vem PSL, PMDB com 4%, PSDB 2%, né? Enfim, 2, 3% nesse cenário. Tá? Dito isso, o que eu vejo, aí para ir para o fechamento, né? O que eu vejo do campo da esquerda, assim, né? Aqui na região oeste de Santa Catarina, eu imagino que nós tenhamos muitas condições de ir melhor que 2016. Tá? Eu não consigo ver as outras regiões do estado, não tenho as leituras das outras regiões do estado. Tá? Aqui no oeste de Santa Catarina, eu acho que a tendência é o PT aumentar de tamanho, seja elegendo mais prefeitos, mais vice-prefeitos, mais vereadores. Os outros partidos eu também não consigo materializar, não sei, tá? Não sei, assim, o PCdoB e o PDT e agora o PSB em Chapecó, né, com a ida do Vinhati para o PSB, tendem a ter, talvez até elegerem representação, né, de vereador com essa nova configuração, imagino. Tá? Mas nos outros lugares eu não sei, não consigo acompanhar, não vejo, né, não tenho muito conhecimento de onde tem diretório organizado, como é que estão as candidaturas, não tenho. Isso falando também nos pequenos municípios, né, que tem, por mais que tenha pouco voto, mas quando somado, é isso que produz a força do PT, inclusive. Né? Aliás, o Haddad ganhou em mais municípios que o Bolsonaro. Tá? Ganhou em mais municípios que o Bolsonaro, o Brasil. O problema é que ele ganhou nos pequenos e perdeu nos grandes, e perdeu feio em alguns grandes. Tá? Em nível nacional, o que as pesquisas estão dizendo? Por exemplo, vamos pegar Porto Alegre. A Manuela lidera as pesquisas e o PT tenderá a ser vice da Manuela. Tá? Segundo turno, depende da como se constroem as forças, digamos assim. Quanto que a Juliana Brizola, que vai ser candidata provavelmente do PDT, vai fazer de porcentagem. Para no segundo turno, esse eleitorado, né, migrar majoritariamente, por exemplo, se for, né, Manuela contra o Sebastião Melo do PMDB, ou contra o Marquesan do PSDB, ou pode ser um cenário, por exemplo, Manuela e Juliana Brizola, ou quem sabe num cenário trágico acontecer que nem na eleição passada, quando o Raul Ponte e a Luciana Genro lideravam as pesquisas, mas o segundo turno foi Marquesan e Sebastião Melo. Tá? Enfim, tem muita coisa para andar e tem muita coisa para construir. Né? Eu vejo que os GTEs, os diretórios de partido, e agora nesse cenário é um pouco complexo, né? Então tem que usar bastante as redes sociais nesse sentido, né? No sentido preparatório, no sentido de preparar os candidatos, de construir bons planos de governo, né? De dialogar com outras forças políticas, de voltar a dialogar, né? De exercer uma tolerância no sentido... Né? Eu vejo que se radicalizou muito o debate, né? E você não quer conversar com fulano, com ciclano, porque o próprio debate da questão da religiosidade, né? É um debate complexo, né?
complexo do ponto de vista, porque nas igrejas neopentecostais fizeram arminha, não quero conversa com eles. Mas, por exemplo, eu falo aqui pelo meu bairro, né, eu tenho um monte de vizinhos evangélicos neopentecostais que frequentam a igreja regularmente e que não votaram no Bolsonaro. Ou que votaram no Bolsonaro empurrados numa onda, não são fascistas, não odeiam, não me odeiam, né? Que já é algum começo, né? Digamos assim, de prosa, né? Pelo menos que eu saiba, né? Pelo menos que eu saiba. Até tem um que me convida para tomar chimarrão, né? Bueno, eu estou falando daqui, então falei Porto Alegre. Em Curitiba, tudo depende do Requião, né? Acho que se o Requião for o candidato do MDB, né, do MDB progressista, levando aí apoio do PT, do PCdoB, talvez até do próprio PSOL, né, não sei o PDT, como tem pré-candidato, que é o Gustavo Fruit, o PSB teria o Dutti como pré-candidato, o PT também tem Ângelo Vagnoni, tem o Zeca Dirceu se colocando, mas aí em Curitiba eu acho que a possibilidade a tendência é o Requião disputar uma vaga para ir ao segundo turno contra o Greca, né, o atual prefeito, tá? Isso isolaria o bolsonarismo, né, do Francisquini, deixaria ele de fora se esse cenário se materializasse. São Paulo está complicado ainda o cenário de entender, porque não se sabe quem será o candidato do PT. O Haddad não quis ser, que era o melhor nome. Né? O melhor nome agora dos que estão ali é o Gilmar Tato, que tem 4% só. Né? Por mais que o cenário está tudo embolado, né? Ali Bruno Covas, Joyce, se é colocado o nome, o Boulos, né? O Boulos acho que tem 7% na pesquisa do PSOL. Tá? O Rio de Janeiro, a tendência é que o PT vai apoiar o Freixo. Né? Na atual configuração, ele vai para o segundo turno contra o Eduardo Paes. Se fossem esses os candidatos, mais perderia para o Eduardo Paes, do DEM. Ele está no DEM, mas ele tem uma memória dos governos Cabral e que ele não é atingido pela corrupção do Cabral, e dos governos Lula também, porque na verdade muitas obras no Rio de Janeiro foram feitas nos governos Cabral e Lula, e o Paes era o prefeito. Tá? Belo Horizonte, não sei se o PT terá candidato, né? O Patrus Ananias parece que não quer ser candidato, que seria o melhor nome situado. O PSOL teria uma pré-candidata que é a Áurea Carolina, não sei se será candidata. Né? Aracaju, o atual prefeito saiu do PCdoB e foi para o PDT, o Edivaldo, e está ali entre os primeiros na pesquisa. Né? Aí o PT rompeu com ele, né? Em tese, o melhor nome colocado do PT disputa ali a ponta, né, a vice-governadora Eliane Aquino, que é a esposa do ex-governador falecido Marcelo Deda, tá? E com outros nomes de direita e centro-direita ali junto com o Edivaldo. Se ela não for a candidata, né, está se encaminhando para o Márcio Macedo, que foi o deputado federal mais votado em Aracaju. Então tem um peso. No Recife, tudo leva a crer que a Marília Arraes do PT vá para o segundo turno, tá? Seja contra Daniel Coelho, seja contra o João Campos, né, que é primo dela, né, do PSB, seja contra o Mendoncinha, ou enfim, algum outro nome bolsonarista que porventura surja, né, mas as pesquisas indicam que a deputada federal Marília Arraes, neta do Miguel Arraes e deputada do PT, possa ir para o segundo turno. Deixa eu ver onde mais que eu tenho alguma noção de pesquisa. Manaus, hoje as pesquisas indicam que segundo turno daria Amazonino Mendes, que não sei para que partido foi, não acompanhei. Ele tinha sido candidato a governador pelo PDT, mas declarou apoio ao Bolsonaro no segundo turno. Aliás, dos 4 governadores que o PDT teve no segundo turno, 3 declararam apoio ao Bolsonaro. O Amazonino Mendes, no Amazonas, que perdeu a eleição, o juiz Odilon, no Mato Grosso, que perdeu a eleição, e o Carlos Eduardo Alves, que perdeu para Fátima Bezerra no Rio Grande do Norte, perdeu para governadora do PT. E o único que declarou apoio ao Haddad ganhou o segundo turno, que foi o Valdez Góes, que por incrível que pareça enfrentou um candidato de esquerda no segundo turno, que foi o Capiberibe, que era apoiado pelo PT. E em Manaus, na verdade, então é esse amazonino, tá? Nas pesquisas está aparecendo o Davi Almeida, que está num partido chamado Avante. Em terceiro vem o deputado do PT, o Zé Ricardo. Ele perdeu um pouco dele, ele estava mais perto, agora se descolou um pouco dos outros, né? Deu uma baixada no percentual. Salvador. Salvador acho que é uma capital importante de se dizer.
Quem está liderando as pesquisas é lá o Rui Costa vai fazer o prefeito, na minha opinião, o governador do PT vai fazer algum candidato da sua base será o prefeito de Salvador, na minha avaliação das pesquisas. Quem lidera as pesquisas é o Bruno Reis do DEM. O prefeito é o ACM Neto, né? Ele não vai mais à reeleição, botou um candidato que está começando a despontar nas pesquisas aí, com 20 e poucos por cento. Só que há pré-candidaturas postas, todas elas aí na faixa de 8, 9% de partidos que são da base de apoio ao Rui. A Lídice da Mata do PSB, a Olívia Santana do PCdoB, provavelmente pode ter algum candidato ali, ou Bacelar do Podemos, ou o Ângelo Coronel do PSD, ou alguém do PP, que todos são da base de apoio ao Rui Costa. Tem um deputado federal, tal de Pastor Sargento Isidório, que é do Avante, apoiou o Rui Costa também, no segundo turno declarou apoio ao Haddad. É aquele maluco, né, que falou que ele descobriu que o Haddad não era o homossexual que ele pensava, né? Então, enfim, não é a qualidade desse tipo de apoio não é das melhores. Então eu estou colocando esses, mas aí o PT ontem com todo, eu vou fazer um debate de longe, tá, pessoal? Não tenho, mas assim eu li um pouco o seguinte: o Rui Costa, o governador, junto com uma parcela de deputados, dirigentes estaduais e tal, quis construir uma candidatura que dialogasse para fora do petismo. E o nome que eles apresentaram então foi de uma major chamada Denise Santiago, negra, né, da Polícia Militar, e que faz as rondas Maria da Penha. Dentro do PT houve uma resistência a esse nome, né, a militarização e tal. Até hoje, se vocês pegarem no Giro das 11 do Brasil 247, a Patrícia Valim, que é de Salvador e defendia a candidatura da Vilma Ferreira, né, uma militante do movimento negro, ela disse que tem outras opções, né, que, enfim, também tem isso, né, o PT às vezes briga demais entre si, né, e aí eu quero aqui fazer um discurso de fora, tá? Quem está de fora, se eu tivesse lá, fatalmente ou eu estaria com a Vilma Ferreira ou com a Vilma Reis, desculpa, a Vilma Reis é o nome, ou com o Juca Ferreira, que era um outro pré-candidato, ex-ministro da Cultura. Nesse isolamento social, eles fizeram uma decisão, né, do diretório por zonais, por votação por zonais, e quem ganhou foi essa Denise Santiago. Para ela ganhar essa disputa, o deputado estadual Robson Almeida tirou a candidatura e declarou apoio a ela, e uma outra pré-candidata, uma tal de Fábia Reis, retirou a candidatura e apoiou e declarou apoio a essa Denise Santiago. E provavelmente também o Nelson Pellegrino, que é o melhor nome que o PT tem colocado lá nas pesquisas, não apresentou o nome também nesse sentido, que é dialogar um pouco com a polícia, tá? Tentar construir, fechar o partido, digamos assim, né? E dialogar para além do circuito, digamos, dialogar com aquelas pessoas que porventura às vezes têm o voto identificado com religiosidade, identificado com a polícia, contra os bandidos. Tem que entender um pouco o contexto e a estratégia. Eu estou tentando pensar nesse sentido, tá? E obviamente que internamente a resistência, o movimento negro tentar colocar a candidatura da Vilma Reis, uma candidatura de baixo, muito bonito, muito forte, muito significativo. O Juca Ferreira articular toda essa questão da cultura numa cidade que tem toda essa força, também. Mas aí também eu não posso julgar como equivocada uma estratégia de um governador que faz 70% dos votos, que elege o senador, os dois senadores, né, porque foi o Jacques Wagner e o Ângelo Coronel na configuração, que faz uma base significativa, que ela é uma base ampla, tá? Mas que faz um partido ser muito forte, tá? E que tem que ir para disputar a capital, que é a principal cidade do estado, né, uma metrópole e tudo mais, enfrentando um cara que também tem boa popularidade, que é o prefeito ACM Neto. Tá? Ele se reelegeu com quase 70% dos votos em Salvador. Tá? Então, a emoção e a razão elas se entrecruzam. Né? Então, estou falando então que agora o PT tem uma pré-candidata que é Denise Santiago, Major Denise Santiago, e fatalmente ela vai começar a pontuar nas pesquisas. Tá? Se fosse para fazer um cálculo eleitoral, eu diria que hoje o segundo turno se daria entre o DEM e o PT em Salvador. Se fosse para fazer um cálculo assim hipotético, né? Não quero cravar isso. Tá?
Bueno, tem vários outros locais do país, mas assim, eu também não tem como ter todo esse volume de informações e também porque parou um pouco as pesquisas, né? Nesse cenário todo, até porque a gente nem sabe quando que as eleições ocorrerão, se elas ocorrerão de fato em outubro, enfim. O fato é que não serão canceladas, acho eu que não há não haverá essa possibilidade, né, do ponto de vista de cancelar as eleições, tá? Adiar pode ser, mas cancelar não. Vamos encerrando por aqui. Tudo de bom para vocês e tenham uma boa semana.